Quagmire RPG apresenta O Lírio da Vida. Hoje vamos jogar um cenário nacional que está em vias de ser lançado em financiamento coletivo, chamado Ashes of Tomorrow. Esse é um cenário criado em conjunto pelo canal Taverna Online, junto com a editora New Order, com a participação da pessoa responsável pelo canal Experimento 237. E esse é um cenário pós-apocalíptico que é bastante interessante, e a própria Taverna Online e a New Order disponibilizou um jogo rápido desse cenário, que, como eu disse, ainda não entrou em financiamento coletivo. Creio que quando esse episódio for lançado, ele ainda não deve ter entrado, mas, de qualquer forma, se ele tiver entrado no financiamento coletivo já, você pode conferir o link aqui na descrição desse episódio. Como eu disse, a Taverna Online e a New Order, ela disponibilizou um jogo rápido para que criadores de conteúdo pudessem jogar esse sistema, para testar ele, para já a gente conseguir aproveitar um pouco desse cenário. E a gente manifestou nosso interesse, eles foram muito solícitos e enviaram um jogo rápido pra gente. E agora a gente vai fazer uma pequena one shot contando um pouquinho sobre uma parte desse cenário. Vale ressaltar, e isso precisa ficar muito claro desde já, essa aventura ela não tem a proposta de ser uma aventura que tenta escrever o cenário oficial. Não é nada disso que a gente está pretendendo aqui. Essa é uma interpretação que eu tive de uma história que pode ser contada dentro do cenário de Ashes of Tomorrow. Essa interpretação pode ser completamente inexistente quando eles lançarem o manual com o financiamento coletivo e a exploração do cenário, desse mundo, desse sistema, ou ela pode até ficar um pouco de escanteio com base nas regras que eles vão explicar futuramente. Como eu disse, isso daqui é uma experimentação, uma ideia que eu tive, e vou agora compartilhar essa ideia nessa história conjunta que é o RPG com a Ale e a Thalita. E se você gostaria de verificar como é que seria uma história dentro desse mundo, eu acredito que esse episódio vai servir para você. Então, vamos começar conhecendo um pouquinho as jogadoras que vão participar da aventura de hoje. Thalita, apresente-se, onde podem te achar na internet ou aqui na Quagmire, e expectativas quanto à mesa de hoje. Oi, gente. Eu sou a Thalita. Por enquanto, vocês não vão conseguir me achar em nenhuma rede social, mas futuramente, quem sabe. Mas vocês podem me encontrar aqui na Quagmire, participando como jogadora de várias outras mesas, como de Cthulhu, ou então como me nomearam mestra de uma mesa de vampiro, que já aconteceu e que futuramente vai acontecer a segunda temporada. Mas logo também irei mestrar outras aventuras de outros sistemas. Ale, apresente-se, onde te encontra na internet. Oi, gente, eu sou a Lê, eu sou artista, então, obviamente, eu tenho perfis de arte. Eu tenho no Instagram e no TikTok como Lecorax. Na Quag, eu não mestro muito, não. Vocês vão me achar mais como jogadora em alguns personagens aí esquizofrênicos, mais esquizofrênicos. Mas em breve vou estar mestrando uma mesinha. Vai ser dia 20, agora de setembro, sexta-feira. Que tá super com mistérios até o momento, mas isso não importa agora. Tô ansiosa pra jogar. Eu gostei bastante desse cenário. Fala galera, passar aqui para os avisos fixos. Primeira coisa, siga a gente em todas as redes sociais em que estamos presentes. Se até o momento dessa gravação você ainda não segue, vai lá, procura Quagmire RPG, tá? TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, Quagmire RPG também no Instagram, tá beleza? Se a gente ainda não tá, daqui a pouco a gente vai estar nessa nova plataforma que você tá pensando aí. Ah, segue a gente nos Arblix. Daqui a pouco a gente vai estar nos Arblix, beleza? Outra coisa, a Quagmire a gente agrega também em outros grupos de RPG. Então, estamos presentes no Toca do Dragão, estamos presentes no RPG Seguro, estamos presentes no Selbit RPG, no pessoal da Jamba Editora, todo mundo, beleza? A última coisa que eu quero pedir a vocês é,
dá uma conferida no nosso Linktree. Nosso Linktree tem tudo listado bem direitinho, inclusive as aventuras por arco que a gente lançou já no nosso Spotify. É muito importante você lembrar que as aventuras mais antigas não foram sequer sonorizadas. A gente tá tentando dar um padrãozinho para elas, mas a partir das mais recentes, ali a partir do segundo arco, do final do arco de Ordem Paranormal, a gente começa a dar um tchan nas nossas aventuras. Então acompanhe, siga, curta e fique agora com o restante do episódio. Valeu! Essa história se passa 2 anos após o grande impacto causado pelo Absinto, a estrela do Apocalipse, que destruiu o mundo como conhecemos. Nesse exato momento, estamos em uma região conhecida como Terras Cinzentas, para acompanhar a jornada de 2 caçadoras de Ótrio. As Terras Cinzentas ficam entre as 2 metades do mundo que são predominantemente importantes nesse cenário. Ela fica entre o Novo Norte, a parte do planeta em reconstrução, dominada por diferentes conglomerados, e justamente a região do planeta onde existe aquilo que a gente pode conhecer como civilização, ou algo próximo disso, e também fica entre o Novo Norte e a devastação do Sul, a área que foi atingida pelo Absinto e que é repleta por morte, destruição e todas as consequências negativas da degradação que esse meteoro causou no mundo. Nas Terras Cinzentas, a gente encontra uma área com terras áridas e recursos escassos. Mesmo assim, ela ainda consegue abrigar diversos agrupamentos humanos, que por diferentes motivos ainda existem e vagueiam por essa região. Como eu disse, é uma região que fica entre os 2 extremos do mundo, um mundo onde a civilização ainda existe e um mundo em ruínas dominado pela morte. E essa região, exatamente por conta disso, ela é contrastante. Estamos exatamente numa parte muito mais desértica dela, mas vez por outra, as ruínas da humanidade destruída pelo Absinto ainda podem ser encontradas, com diferentes artefatos humanos do passado e também diferentes agrupamentos. E nesse local, talvez exatamente para ainda apresentar algum trisco de humanidade, existem muitos mercenários que são contratados justamente pelas grandes corporações do Novo Norte para atuar como caçadores de Ótrio. O Ótrio, ele é um cristal exótico que surgiu após o impacto do Absinto. Ele é utilizado como uma moeda de troca nesse mundo, assim como também é utilizado como um alimento para aqueles que buscam aliviar o sofrimento desse mundo e também obter poder. E o Ótrio é justamente o alvo das personagens da aventura de hoje. E sobre elas, não existem muitas palavras a serem ditas acerca da sua história, pois esse conceito, o conceito de uma história de um ser, ele acabou entrando em desuso desde o impacto do Absinto. Especialmente nesse cenário, muito mais desértico do que os cenários onde existem uma maior presença da civilização humana, a palavra história aqui não faz sentido mesmo. A palavra que faz mais sentido é sobrevivência. E é isso que elas são, caçadoras de Ótrio que buscam ganha-pão de cada dia para sobreviverem. Nesse novo mundo, é o esforço pela sobrevivência que impera. E é isso que é realmente importante para as personagens dessa nossa pequena história. E agora vamos conhecer essas personagens. A Nina, que foi batizada pela sua não-mãe, é uma golem de água. Ela nasceu de uma gotinha de suor que escorreu da testa da amiga dela quando ela descobriu os poderes novos que tinha e tava naquele momento ali de euforia e de testar e descobrir aquilo. A gotinha escorreu e no caminho que tava indo até o chão, a Nina nasceu. Ela só tem 2 anos, porque só tem 2 anos do impacto. E ela tem aquele jeito curioso, às vezes um pouco empolgado demais com as coisas. Ela se adapta bem, talvez por ser parte água ou totalmente água. Aquela coisa, né, de se encaixar em qualquer ambiente que foi colocada. Ela se adapta, assim. Então, às vezes, ela imita um pouquinho a companheira dela, a personalidade, assim. Mas ela não consegue evitar ser muito curiosa, já que tá descobrindo o mundo
agora, né? Como uma criança, praticamente. A Athena, ela já tá por aí durante um tempo considerável. Digamos que ela até presenciou um pouco do que aconteceu. Ela, em um dado momento, acabou descobrindo que ela pode manipular o elemento fogo. E no meio dessa euforia de saber que consegue fazer algo tão legal, ela acabou criando outra vida, que ela nomeou de Nina. A Athena, ela é curiosa, porém ela tenta manter as coisas em ordem. Tenta seguir pela razão, mesmo que muitas vezes ela se deixe levar pela emoção. Como eu disse, a vida que vocês estavam tendo até aqui, nessa região das Terras Cinzentas, era a vida de caçadores de ótrio. Vocês apenas sobreviviam, faziam o trabalho de vocês e sobreviviam. Até o interesse sobre como é que o mundo poderia ser, ele praticamente não existia. Exatamente pelo fato de tudo ser deserto e tudo ser tristeza. Nada parecia interessante para vocês. A vida de vocês acaba mudando quando vocês encontram uma garota de 10 anos. Essa garota, ela estava nessa região desértica das Terras Cinzentas. Ela tem aparentemente cerca de 10 anos e ela estava em um estado severo de inanição. Era possível ver a parte dos ossos dela na carne seca, os olhos fundos e a boca seca também, pelo fato dela não se alimentar aparentemente por um longo tempo. O que até surpreendeu vocês foi o fato de que, quando vocês encontraram ela, vocês acharam perto dela um cavalo negro que observava a imagem esquálida dessa garota. No momento em que vocês se aproximam dessa garota, tentando saber se ela ainda estava viva, esse cavalo negro, ele desaparece. E o estado de inanição dela, como eu disse, ele era muito severo. E isso forçou vocês a darem uma porção de ótrio que vocês tinham para que ela possa se alimentar. O ótrio, ele consegue saciar a fome de pessoas e também consegue aliviar a dor que eventualmente essa pessoa pode sentir. Ele dá vigor físico para quem se alimenta dele. Só que ele é raro. Exatamente por isso que vocês têm esse trabalho. Como caçadores de ótrio, vocês caçam justamente algo que é escasso desse mundo. Então vocês tiveram que entregar, especialmente uma personagem teve que entregar e se sentiu na obrigação de entregar o ótrio para salvar essa garota. E a outra viu nessa descoberta uma oportunidade de alavancar ainda mais o trabalho que vocês estão fazendo. Athena, quando você enxergou essa garota, você quis ajudar ela. Mas por quê? Lembrando que a tua vida até aqui, ela foi uma mera repetição de acontecimentos padrões. Você trabalhava, encontrava ótrio, entregava ele para as corporações e mais uma vez voltava para a repetição monótona da tua vida. Tua única obrigação até aqui foi sobreviver. Então por que, Athena? Por que você resolveu usar o ótrio que você tinha consigo, uma coisa rara nesse mundo, para salvar essa garota? Porque mais raro que o átrio nesse mundo é a vida. Então a Athena, ela sabe que tem que manter o tanto quanto puder essa menininha viva, para que ela possa crescer e contribuir no futuro com os outros e quem sabe fazer a mesma coisa que ela tá fazendo com ela, com outra pessoa. Nina, para você, isso não faz sentido. É algo raro, é algo que vocês precisam caçar e é algo que precisa ser entregue para os chefes de vocês. Como é que tu se sente? E até pode elaborar um mini roleplay sobre como é que é a tua reação quando a Athena resolve salvar essa garota. Lembrando que existe algo que vai fazer você mudar de ideia. E aí você também pode falar como é que você vai fazer esse processo, né? De não concordar até o momento onde você vê se é algo que é um pingente que essa garota tem. Ô, Tena, por que você fez isso? A gente vai ter problema. Vai faltar. Não vai faltar, a gente consegue achar mais depois. O que eu duvido muito que ela consiga. É mais fácil a gente achar átrio do que outra vida. Veja, ela é só uma criança. Ela
assim, tomba a cabeça pro lado, né, assim, pra olhar pra menina de verdade. Ela ainda tava meio, não sei, aquele cílio ali jogado. Se aproxima dela. Aí ela vê o colar no peito da menininha. A menininha já tá acordada ou ela ainda tá inconsciente? A Athena, ela tá entregando o outro pra menina consumir. Ela come assim com muita dificuldade. Mas nesse momento, Nina, você consegue ver o colar que ela tem. Esse colar, ele só existe em determinadas pessoas nesse mundo. Ele possui uma imagem, porque ela salta muito os olhos, que é uma imagem que visualmente é impactante, porque ele é um colar que ele representa a transfiguração de uma figura religiosa da religião cristã, a transfiguração de Cristo. Você tem um conhecimento muito vago sobre o mundo que existiu, mas você sabe que existiam por conversas monótonas que você poderia ter com pessoas que você encontrou junto com a Atena ao longo da sua vida, e também por conhecimentos que você pode ter até por conversas com a Atena, que essa figura religiosa, ela era adorada por diferentes pessoas ao redor do mundo, e esse evento específico, que seria o evento da transfiguração, ele é o momento onde ele teria externado a sua natureza divina para as pessoas que seguiam ele. Nessa imagem que está no colar dessa garota, existe uma representação da transfiguração de Cristo com um azul muito forte. E você sabe que essa é a marca registrada de uma ordem religiosa que surgiu após o impacto, chamado a Ordem do Lírio da Vida. Ela é uma ordem de grupos nômades. Eles passam de diferentes pontos do deserto. São difíceis de serem encontrados, mas você sabe que eles são conhecidos por cultuarem afloramentos massivos de ótrio. Então, se essa menina veio desse grupo, essa é uma oportunidade muito única de até vocês multiplicarem esse cristal que foi dado para ela viver por 5, por 10 ou até mais. É uma fonte inesgotável, talvez, desse recurso tão escasso nesse planeta. Depois que tu vê e percebe isso, como é que é a tua reação? Atena, olha, ela não é qualquer criancinha não, olha. Ela é da ordem. A gente tem que ir lá, Atena. Ei, menininha. E ela cutuca a menininha. Acho que agora não, Nina. Ela tá cansada. Não, ela tá perdida. A mamãe dela deve estar lá na ordem. Nina. Ela faz carinho na menina, ela tava cutucando, aí ela faz um carinho assim no braço. Ela tá acordando já. Olha, viu? Tá contando. Oi. Nina, deixa ela descansar. Ah, ela tira a mão assim. Desculpa. Oi. Ela acorda murmurando e vocês escutam ela falando: Dina. E aí ela abre os olhos. Como ela comeu o outro, vocês percebem que o olho dela tá com um azul brilhante, ofuscante. E as veias, né, aquela parte das veias do corpo, elas ficam também brilhando com uma luzinha azul, que não é muito forte, mas vocês conseguem perceber. E aí vocês percebem que paulatinamente também o corpo esquálido dela, ele acaba ficando já mais cheio e ela começa a ganhar massa muscular e gordura. Ela abre os olhos, olha assim pra vocês e toma um susto. Ah, quem são vocês? Calma, a gente só quer ajudar. Eu sou a Nina. Ela estende a mão assim pra fazer um cumprimento, igual ela viu o pessoal fazendo. Eu sou a Atena. E você é. Eu tento me aproximar dela devagar. Vocês percebem que ela é muito nova, tem uns 10 anos, é uma criancinha. Ela vê assim a figura do Golem, né? Eu nem descrevi. Aproveita e se descreve aí. Ela vê uma menina baixinha também, bem bronzeada. A Nina tem olhos azuis. Sabe aquele azul que é até meio esquisito de tão azul, parece até artificial? E ela tem um cabelo preto azulado, só que bem azulado também. Dá pra dizer que é um azul escuro, assim. E o cabelo tá preso em duas tranças que estão assim na frente do corpo dela. E ela tá assim, com uma cara bem de empolgação, estendendo a mão pra menininha. Você vê, Athena, a figura, né, feminina, a menina que vocês encontraram, ela apertando assim a mão e brincando assim com a mão da Nina. Fala: Oi, meu nome é Miriam. Você tá perdida? Eu tava brincando com a minha irmã e eu acabei
Eu acho que eu acabei me separando dela. Ela disse que era pra gente se separar e ela ia encontrar. Ela ia me encontrar, mas ela não veio e talvez tenha sido culpa minha. Eu acho que eu fui pra muito longe. Ela ficou olhando assim pro horizonte. Vocês têm uma região desértica, é só areia, uma areia cinzenta e o conceito, né, de sol, ele é um pouco fraco nesse mundo porque também existem muitas nuvens cinzentas cobrindo o céu. E ela fica gritando assim pelo nome de uma menina, né? Dina! Você disse que o seu nome era Nina, né? Você é minha irmã disfarçada? Olha assim pra tu. Não, não. Viu? Ela tá perdida. Atena, eu falei. Acho melhor, ô Miriam, você não ficar gritando muito, porque, bom, não sabemos o que você pode atrair e também isso vai gastar muito sua energia. Só, só tente nos dizer de onde você veio, se você conseguir se lembrar da direção que você veio até aqui. Poxa, ela olha assim. Eu acho que eu vim dali. Só que vocês olham e só tem areia. Ou talvez tenha sido dali, ela olha pro outro. Você é da ordem especial? Ela aponta assim, sem discrição nenhuma pro colar. Nina, Ah, eu era. Tinha algumas pessoas, mas eu não gostava. Eu não gostava de ficar indo de um canto pra outro. Eu queria ficar numa casinha, mas eles não gostavam. O senhor dizia que a gente tinha que migrar porque a gente não podia encontrar pessoas. Ela olha assim pra vocês. Ah! Sai Que- correndo. Se tivesse percebido que fez merda. Ela sai correndo? Uhum. Pois eu vou atrás. Volta aqui. Ela tá rindo, fazendo que ela tá encarando isso como uma brincadeira. a Atena olha pro céu, vê as nuvens cinzas lá em cima e se pergunta o que foi que ela fez pra merecer duas crianças cheias de energia. É, a Nina tá rindo também, correndo atrás dela. Tipo, um grande pique-pega na cabeça. Ok, meninas, vamos apenas parar, descansar um pouco. Não é? Vocês já estão correndo demais e vocês já estão me cansando. E olha que eu nem corri. Então vamos apenas sentar, tentar arejar a cabeça e devolver a Miriam. Eu olho pra Miriam, pra irmã dela. É, tá bom. Sim, olhando ao redor, vocês podem tentar encontrar os rastros dela, da Miriam, de onde ela veio e etc. Aí vocês fariam um teste de procurar. 8. Acho que eu falhei. É, falhou. Até 10 é falha. 6. Escreva aí como é que é. Como é a tentativa de vocês de tentar encontrar os rastros dela e falhando nisso. Tá, eu olho pro chão e tento verificar se há pegadas ali. Eu olho e vejo que é uma pegada fazendo uma trilha. Eu tento seguir até que eu percebo que há outro pezinho em cima. E assim como no outro, mais adiante. E percebo que esse outro pezinho é da Nina, que provavelmente se fundiram depois de que elas brincaram de correr de um lado pro outro. Eu já dou por perdido aquela localização que eu tava tentando seguir. A Nina, ela tenta também. Ela tá imitando a Atena, procurando. Mas ela dá 2 passos e aí dá uma olhada em direção a Miriam, pra ter certeza de que ela não vai sair correndo, não vai desaparecer. E aí dá mais 2 passos e olha de novo pra Miriam. E nisso ela não consegue se concentrar. E quando ela percebe, ela tá atrapalhando ainda mais ali as pegadas. E não dá muito certo, ela não consegue. A Miriam, ela vê que vocês estavam tentando olhar os rastros, vocês ficam com uma expressão assim de desânimo. E ela fica com um olhar assim um pouquinho choroso pra vocês. Eu fiz besteira? Eu incomodei vocês? Não, não, criança, não é nada disso. A gente só tá tentando te levar de volta pra casa. Você não tem uma bússola, nada assim, não? Um GPS. É, essas coisas. Não. Eu deveria ter? Ela pergunta assim, olhar em dúvida, tira da cabeça. Tem gente que tem. Gente, vocês eram ciganos, né? Quer dizer, qual é o nome? Cigarro? Não, Não, mãe diz. isso. É que andam por aí. É, a gente andava muito. Era legal, ela fala assim. Porque a gente andava e tinha. Ela percebe que ainda tem um restinho de ótrio, bem pouquinho, com a Atena. Ah, quando a gente andava, tinha essa coisona, só que era muita coisa. A gente carregava num negócio que tinha umas rodas.
E quando a gente chegava muito perto, ela se aproxima assim de vocês. Aí vocês percebem que o colar dela começa a brilhar. Ó, eu gostava muito de ficar perto, mas o padre sempre dizia que era pra eu ficar distante, porque eu poderia ficar dodói. Ela baixa a cabeça assim. Ela se afasta, percebendo que mais uma vez fez besteira. E se a gente usar o colar pra achar? Aponta ele assim e ver se ele brilha. É só a gente ir andando. Se eles andam pra todo lado, é só a gente andar pra todo lado. Uma hora vai achar, não? Tu escuta isso, tu vê o deserto vazio. Eu olho e penso, andar tudo bem. Agora pra onde fica o problema? A Nina, eu faço um carinho na cabeça dela, como um cachorro. Ela deu realmente uma boa ideia, mas vai ser bem difícil. Eu não vou esconder isso de você, Miriam. É bem difícil a gente encontrar a sua irmã e principalmente seu povo. Mas a gente vai tentar. O padre sempre dizia que a gente sempre vai estar juntos, mesmo que separados. Então eu acho que uma hora a gente vai chegar lá, porque a gente tá sempre junto. Ela fala assim, faz movimentos com a mão assim. Juntos. Ainda acho que a gente devia andar. E a gente vai andar. Só tem um pouco mais de calma. Eu só vou tentar ver qual o melhor caminho que a gente pode seguir, tá bom? Vocês dois fiquem aqui. Por favor, não saiam correndo. Eu vou só verificar as opções. Sim, senhora. Mas Batman continua. A Miriam imita. Sim, senhora. Ela vira de costas pras duas. Dá um gemido de... Meu Deus. Você escuta risadinhas. E vou me distanciar um pouco delas. Tentar olhar pra alguma direção que talvez me mostre algo. Então eu vou tentar a percepção, que meu bônus é maior. Vai lá. 3d6. 9. Aceite. Tu se perde. Tá alheio ao que tá acontecendo. Escreva mais uma vez o teu fracasso. Eu me distancio das duas, escuto as risadinhas delas e tento procurar algo. Só que a partir do momento em que eu tento procurar algo, eu lembro do que a Miriam falou, de que ela acabou se distanciando da irmã e se perdeu. Meu pensamento bate logo na Nina. Se eu me distanciar muito das duas, com certeza a Nina, como a má influência que ela vai tentar me procurar e vai acabar se perdendo junto com a Miriam. Nisso eu não consigo me concentrar e logo volto. Vocês veem que a Miriam, ela tá... Quando tu volta, a Miriam tá brincando, assim. Tá estendendo as mãos dela e tá, tipo, fazendo soco-soco, bate-bate com a Nina. E aí, quando tu chega, assim, desanimada, a Miriam, inocente, pergunta... Você encontrou? Ainda não. Mas a gente pode escolher um caminho. Ela aponta um caminho, assim. Ela aponta, tipo, pro norte. Então vamos pra lá. A Atena engole a seco. Então vamos. Você não lembra nada mesmo? Onde vocês... Era no deserto, assim? Tinha areia? Tinha muita areia. Oh, meu Deus. É só o que tem. A gente ia pra um local que tinha uma pedrona bem grande. Mas o quê? E tinha umas plantas bem grandes. E as estrelas, como é que elas eram? Onde vocês dormiam? Era um monte de estrelas. Não, assim não. Tinha algum desenho? Um desenho? Se tinha algum desenho nas estrelas. A minha irmã dizia que parecia um urso as estrelas que estavam no céu. Você sabe, Atena, onde fica o urso? Eu sei. Conhecimento. 19! Tu sabe onde é? Seria a constelação do urso maior, né? Sabe mais ou menos onde é que ela ficaria. Uma região com essa característica no céu. Eu acho que eu sei onde é que fica. Fica pra lá. Eu aponto pra direção. A gente pode seguir e podemos encontrar sua irmã, talvez no meio do caminho. Viu? Eu falei que ela ia achar. Ela é muito esperta. Eu sou. Aí ela fala no ouvidinho da Miriam assim: ela é minha mãe. Ela é sua mãe? Eu não tenho uma mãe. Não, eu não disse isso. Eu não disse isso. Ela olha assim, é a primeira vez que eu vejo uma mãe. A Atena olha pro lado, olha pro outro. Acho que você continua sem ver nenhuma. Como assim você nunca viu uma mãe? Não tinham mães na ordem? Eu tinha minha irmã. Como é que você nasceu? Eu nasci? É. Que é isso?
Quando você aparece no mundo. Eu tenho a minha irmã, a Dina. E tenho o padre. Mas o padre não é mãe. Não, o padre não é uma mãe. É. Mas ele cuidava de todos nós. Então, às vezes, ele era um pai. Não. Eu não tenho pai também. Nunca vi um. Mas ela não é sua mãe? Não, Ela é seu pai também? A pergunta. Você é o pai dela também? não. Ela fica brava. Não. Ela vai. Pode guiar a gente tá pronta. Ela bem envergonhada, assim. Então vamos. Eu começo a caminhar na frente. A Miriam vai marchando assim do teu lado. Vamos. Eu imito ela marchando. Thalita, um D6. Vou perder de sanidade. Olha, demora 2 horas até vocês encontrarem algo. E descreve aí como é que é essa jornada. E assim, vocês ainda têm uma pequena porção de ótrio. Isso é bem pequena, daria pra alimentar uma de vocês. E aí tem uma mecânica pra consumir ótrio, pra evitar fadiga e etc. Então descreve aí como é que tá sendo a jornada de vocês. Certo. Eu guardo essa pequena porção que a gente tem pras meninas. Na minha cabeça, se elas estiverem bem, eu vou tá bem também. Então, eu vou guardar pra elas. A Miriam tá bem. Ela acabou de consumir uma porção de ótrio, então ela tá bem energizada. Como é que a Nina estaria? Ela mantém ali o ritmo, mas ela só reclama porque no deserto é muito quente. E ela tem uma certeza na cabeça dela que ela vai derreter a qualquer momento e evaporar. Aí ela fica, eu vou derreter. E reclamando assim. Mas ela tá se mantendo. Só reclamando mesmo. Quando eu escuto a reclamação, eu respondo pra ela de vez em quando. Não se preocupe, Nina. Caso você derreta, eu cuspo em cima de você e você renasce. Não fala isso, que nojo. Ué, mas na água? Não, é cuspe. Que vem da onde, Nina? Da boca? Que é o quê? Eu não sei, você não me ensinou. Vem da língua? Então vamos continuar. Não se preocupe, você logo vai ficar melhor. Aí a gente vai encontrar um lugar pra se descansar. Não, eu sou a mais rápida de vocês. E ela vai, assim, na frente. Eu vou segurar ela. A Miriam tava olhando muito atenta sobre a conversa de vocês sobre a boca. Então a água vem da boca, que é um negócio... eu entendi tudo. Eu acho que vem da língua. Sabe, debaixo da língua? Aí ela fica dobrando a língua assim e mostra a saliva embaixo da língua. Aqui, ó. Olha a língua. Ela abre a boca aí. Quando vocês estão andando atento, você vê as duas crianças abrindo a boca e mostrando a língua. Até aqui, boa parte do que vocês desbravaram do deserto realmente estava com essa característica de ser uma região desértica e ser uma região que ela era coberta por nuvens cinzas. A areia do deserto, como eu disse, ela era cinza, só que paulatinamente, quando vocês começam a andar e se aproximar da região onde vocês sabem que está situado essa constelação do Urso Maior, você percebe que a região desértica ela acaba sendo substituída paulatinamente por uma região que ainda tem areia, mas ela tem já algumas graminhas. E isso te surpreende, porque é a primeira vez que você encontra um local que tem essa característica bem mais presente, que é a característica da vida vegetal. Isso seria realmente algo surpreendente, não fosse aquilo que acompanha esse cenário. Vocês três conseguem enxergar nessa região, já com algumas gramas, sem aquela densa cobertura de nuvens pelo céu, uma procissão de figuras. Essas figuras, elas estão com vestes brancas, todas elas estão segurando uma vela com uma chama azul forte, e essas figuras, elas possuem olhos negros, como se fossem figuras que não dormissem há anos. Outra coisa surpreende vocês. Se vocês enxergaram, junto com a Miriam, um cavalo negro, no centro dessa procissão, imóvel e com um olhar fixo para vocês, vocês já conseguem enxergar um cavalo vermelho. Essa procissão, ela possui cerca de 50 pessoas que estão andando, segurando essas velas,
E no centro delas, né, tá justamente esse cavalo vermelho olhando para vocês. A cabeça de vocês duas começa a doer e vocês começam a vislumbrar pouco a pouco ao redor de vocês o que seria a humanidade antes do impacto do absinto. Como é que vocês estão quando vocês veem isso daí? A Miriam, ela fica nervosa assim quando ela vê que as figuras não têm olhos, tem olhos negros. Ela vê que essas figuras têm olhos negros, ela puxa assim a Nina e fica grudada com ela, com medo. O cavalo vermelho, ele tá olhando para vocês. E aquele cenário desértico, né, ele começa a aparecer com um cenário diferente. Esse cenário do passado. Como se fosse literalmente múltiplos framings de um filme passando ao redor de vocês. Eu tento colocar as meninas para trás de mim, tentando protegê-las, mas ao mesmo tempo eu tô com medo de toda daquela cena, daquele cenário. Eu nunca tinha presenciado aquilo antes e aquilo realmente me assusta. Ao mesmo tempo que um pensamento sobre aquele ambiente em si me traz até um pouco de nostalgia sobre antes. Mas ao mesmo tempo aquelas figuras, elas me trazem medo. A Nina, a princípio, também se assusta. E ela olha pra Athena e pra Miriam e elas também estão com medo. Então ela fica com mais medo ainda. Principalmente de ver que a Athena tá com medo. Então cai um pouco o chão dela. Se até ela tá assim, receosa. Não sei, tá um olhar assim confuso. E ela se afasta ali, fica atrás da Athena. Mas ela tenta proteger a Miriam também, igual a Athena tá fazendo com ela. A Miriam fica agarrada assim. Quem são essas pessoas? Eu nunca vi isso. Tá tremendo assim de medo. Você sabe, Athena? Eu não sei, eu nunca vi também eles, mas é melhor a gente ficar em uma distância considerável. Vamos apenas esperar. Vamos apenas esperar. Ela diz isso ainda com os olhos fixos naquelas figuras. Esses não são os seus amigos, né? Pergunta pra Miriam. Ela se tremendo fala, não. Tu tá olhando, né, pra Miriam, e até tu vê que o cavalo vermelho olha fixamente pra vocês e ele começa a se aproximar. Na medida em que ele se aproxima de vocês, vocês enxergam coisas. Vocês se veem em uma floresta dominada pela primavera, uma floresta exuberante, bonita, que rapidamente acaba envelhecendo, rapidamente é tomada pelo outono, as folhas elas começam a cair, as plantas começam a ter um aspecto menos vivo, até elas serem dominadas pelo inverno e morrerem completamente. Tu se vê depois envolto já em um cenário urbano, típico de como era o mundo naquela época, isso com o cavalo já se aproximando de vocês. Você vê arranha-céus, você vê grandes prédios, uma quantidade inigualável de pessoas caminhando, apressadas, falando todos ao mesmo tempo, com o cavalo se aproximando de você. E do nada você só escuta o som estridente de algo gigantesco se aproximando e se chocando com o planeta e destruindo tudo. A poeira e o som estridente desse impacto faz com que vocês instintivamente fechem os olhos e tentem se proteger dessa grande poeira. E quando isso acontece, tu se vê próxima de uma cratera e você, especialmente a Athena, entende o que aconteceu. Porque nessa cratera, tu vê um sujeito. Esse sujeito, ele tá olhando pra você com a boca aberta. Ele tá esquálido, já tem também aquele perfil de uma pessoa que praticamente já deveria ter morrido. E ele tá envolto por uma luz azul. Tu sabe o que aconteceu. Esse sujeito, ele passou dos limites no consumo do ótrio. E uma característica que você sabe que acontece quando uma pessoa passa dos limites no consumo do ótrio é justamente a noção de espaço-tempo, a noção de realidade, ela não faz mais sentido nesse momento. E você acaba confundindo passado e presente, sonho e realidade. Esse sujeito tá só murmurando, um mundo com caos e destruição. Vocês estão ao pé dessa cratera, olhando esse sujeito, murmurando. A Miriam, ela começa a chorar quando ela vê ele, uma imagem assim um pouco assustadora. E vocês, o que vocês fazem? Eu tento tirar as meninas dali.
tento privar elas daquela visão. Eu tento tirar elas dali, pedindo pra elas olharem pra outra direção, já arrastando elas pra longe. Mas o cavalo, como é que tá o cavalo? Tá se aproximando? Tá parado? Sumiu. Sumiu? E os carinhas de olhos negros? Eles estão ainda em peregrinação próximo de você. Eu vou tentar levar a gente pra trás. Puxar elas pra trás. Esperando eles terminarem de passar. E você, Nina, como é que você está? Ela tá tentando olhar mesmo assim, sabe? A Tena tá, tipo, meio que... Não empurrando, né? Mas guiando elas pra uma direção. E ela tá assim com a cabeça, esticando o pescoço pra tentar ver mesmo assim. Ei, aquele homem... Atena, peraí, onde a gente vai? A gente tem que se afastar um pouco. Algumas visões não é bom vocês terem. Não é aqui? Ela... A Miriam, como é que ela tá? Olha assim pra Miriam. Ela tá abraçada, tá com os olhos fechados, assim, como se não quisesse olhar, e tá tentando segurar o choro. Calma, tá tudo bem. Eles não são os seus amigos, não. Tá tudo bem, a gente vai achar a sua irmã, tá? Diego, eu quero saber se eu já ouvi falar de alguma história sobre esse cavalo. Ou sobre essas coisas, essas criaturas. Faz conhecimento aí. 14. Tem uma estranha coincidência. Quando tu encontrou a Miriam, tu viu um cavalo preto. Segundo um livro bíblico, que é o livro do Apocalipse, o cavalo preto ele representa a fome. E a Miriam estava no estado de inanição severa. O cavalo que você viu agora, o cavalo vermelho, ele representa guerra e violência. E tu vê uma alternância de cenários destruídos. Tu chuta que tu tá enxergando os símbolos do fim do mundo. Mas também pode pensar se isso daí talvez não possa ser uma consequência da presença do Ótrio. Porque o Ótrio ele mexe com a noção de realidade também. Eu penso que eu tô tendo alucinações. Talvez eu esteja muito próximo de uma fonte considerável de ótrio e isso esteja mexendo com minha cabeça e eu esteja vendo coisas. Eu quero tentar acalmar a Miriam, tem que ativar. Ela não tá sendo muito boa com as palavras, ela não sabe bem o que dizer nessa situação, então ela vai abraçar, vai só ficar falando que tá tudo bem, se acalma. E vai, tipo assim, retribuir o abraço, né? Ela tava sendo abraçada, então ela vai retribuir e ver se ela consegue deixar a Miriam mais calma. 8. Tu fracassa. Como é que tu fracassa? Ela começa a dar uns tapinhas, só que é uns tapinhas meio forte, assim. Então sai meio do clima, sabe? Tipo, dá uns tapinhas nas costas. Tá tudo bem, tá vendo, ó? Não sei o que dizer. Ela começa a chorar. Não, por favor. Tena. Vamos continuar? Eu puxo a Nina para um lado e puxo a Miriam pro outro. Seguro nas mãos das duas. Vamos seguir, tá bom? Ninguém solta a mão de ninguém. Atena, faz percepção. 11, nossa, por 1. 11. Sucesso parcial. 11, você tem a sensação de que algo está acontecendo, mas não consegue discriminar o que é. Ai, não. Pior sensação que você pode ter. Eu ainda tô olhando pro pessoal lá atrás, sabe? Tentando ver, levantando o pescoço, ficando na ponta do pé. Eles já estão se distanciando. Estão indo para outro ponto. Se tu olha pro céu, eles estão para um ponto onde as nuvens já estão mais densas. Vocês estão debaixo de um espaço onde já dá para ver estrelas. Eu vou tentar dar a volta com elas pra gente continuar seguindo, não esperar mais muito tempo, mas sem bater de frente com essas coisas. Quando tu dá a volta, tu só sente uma mão fria no teu pescoço e tu só escuta depois um mundo com caos e destruição. O sujeito que tava lá naquela cratera, rapidamente saiu dela e tá tentando te atacar. Eu vou tentar dar um chute. Vai lá, 3d6. 6. Tu erra. Como é que tu erra? Como ele me pegou por trás, eu tento me virar, só que como eu tô segurando as meninas, um em cada mão, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Como eu não sou uma pessoa de luta física, eu chuto ele o melhor que eu posso, mas passa reto. Tu erra o golpe. O sujeito, né, decrépito, pura carne, puro osso, murmura perto de tu. Quando a Miriam vê isso, ela começa a chorar. A visão dele, né, uma visão que também dá uma enxaqueca em todas vocês.
E aí tu vê isso, Nina, que o sujeito muito sinistro que tava naquela cratera, ele subiu, aparentemente tentou atacar a Athena, e tu pode fazer uma ação antes dele agir. A Nina, ela se assustou porque ele apareceu do nada, assim. Ele viu ele atacando a Athena e a Athena não conseguiu, assim, meio que se desvencilhar dele. Ela entra em um leve desespero e fecha os olhos, assim, pra se concentrar. E começa a suar. Ela começa a suar muito. O corpo dela todo se transforma naquele suor, naquela coisa, assim, líquida. E quando olham pra ela, ela já é um aspecto, assim, de água num formato de menininha. Ela tem o mesmo formato, mas ela não tá mais ali, é água. Ela voltou pra forma original dela. Eu queria, se eu pudesse fazer mais alguma coisa além de só me transformar, proteger a Athena, né? Fazer alguma coisa nesse sentido. Ela tava, né? A Athena tava dando a mão pra ela, então ela meio que vai se materializando. Ela, assim, perde a forma humana e sobe pelo braço da Athena e forma um escudo, assim, na frente dela. Ela se transforma numa barreira, assim, de água na frente das duas, da Athena, através do braço, como se fosse um escudo que a Athena tá segurando, mas ela que tá se agarrando a mão ainda da Athena e fez, assim, um escudo na frente delas, com o próprio corpo, né? Tu vê que isso acontece, Athena. O sujeito, ele tenta dar um soco em vocês. 8. O sujeito, ele ergue assim a mão dele, tenta dar um soco. Seria tipo uma ação pra tu cobrir elas, né, Nina? Então tu joga também o 3d6 e serve como bloqueio corporal. Ok. 7. Tu leva um soco dele. Tu leva um soco e tu vê isso, Athena. Ela leva o sujeito, ele ergue assim o braço e dá um soco nela, assim. Ela partiu pra frente de vocês duas, se expandindo assim pra cobrir qualquer ataque. E ele dá um golpe certeiro nela. E aí você só vê ela caindo, né? Já voltando ao normal. Caído numa área próxima de onde vocês estão. E ele só fica com uma respiração assim um pouco sinistra olhando pra você. Aquele aspecto esquálido dele fica cada vez mais tenebroso quando a areia, né, do deserto passa. E fica só aquela imagem terrível na frente de vocês. A Miriam, ela chora quando vê a Nina caindo no chão. E agora, vamos lá. Começando com Athena. Eu vendo ele bater na minha cria, eu olho pra ele com raiva e digo: tu não te mexe com criança não, pela criança eu dou minha vida. E vou tentar atacar ele com o meu elemento fogo. Eu pego um isqueiro a qual eu tenho no bolso e utilizo naquele homem. Escreve aí como é que foi o ataque. Eu, vendo que ele atacou minha cria, eu já olho pra ele com raiva, coloco a mão no bolso, retiro meu isqueiro e com um movimento de estralar de dedos, a chama se intensifica. E quando eu vejo, a partir do momento em que ela se intensifica, eu dou apenas um leve assoprada, com que faz com que a chama do meu isqueiro vire um lança-chamas em direção àquele homem. Ou melhor, o resto daquele homem. Tá, Nina, percebe que esse homem ele vai pegar fogo até morrer. Isso já aconteceu em outros combates que vocês fizeram. Tu vai evitar que a Miriam enxergue isso. Lembrando que tu tá no chão, tu pode... A Miriam ainda tá como na forma verdadeira dela, de água. Ela voltou assim pro formato de menininha, mas ela vai e ela começa a formar um círculo em volta da Miriam, assim, pra ela não ver. Quase como se fosse um vórtex em volta da Miriam, mas devagar, não é pra assustar ela, mas é pra ela não ver isso. O sujeito ele já tava moribundo, então quando a Athena ela conjura o feitiço e o fogo vai pra cima dele, ele começa a entrar em chamas. Vocês percebem que ele tá assim, gritando em desespero enquanto que as chamas começam a consumir o corpo já esquálido dele. Ele tá tentando se livrar das chamas, mas parece que quanto mais ele tenta, mais as chamas aumentam. Ele tá gritando e gritando e gritando. E no meio desse grito, vocês percebem que um cavalo amarelo aparece de trás dele
olhando pro fim desse homem, que cai no mesmo abismo que ele veio, e os gritos dele de terror acabam sendo só silenciados quando ele finalmente cai dentro do buraco. O cavalo ele olha assim pra ele, cavalo amarelo dessa vez, e agora ele olha pra vocês. Vocês veem uns sons de carroça se aproximando, enquanto que esse cavalo dessa vez olha pra todos vocês, e vocês só depois sentem o impacto, né, do vento frio do deserto batendo do corpo de vocês e vocês ficando com aquele calafrio. O que vocês vão fazer agora? Tem alguma coisa se aproximando com a carroça. Eu vou catar as meninas e vou tentar correr dali. A gente vai. Pelo menos eu vou puxar a Miriam também. Vocês correm, né? Se afastam dessa região específica. Quanto mais vocês se distanciam, mais o vento fica mais forte. E isso daí, combinado com o silêncio do deserto, acaba dando, né, esse aparato de vazio e de solidão. Aqui, o normal do sistema é você cronometrar por 1 hora. E aí depois você faz uma rolagem para um teste de evento temporal. É uma coisa que acontece abruptamente na aventura a cada 1 hora. Deu mais ou menos 1 hora aqui, um pouquinho mais. Então eu vou fazer esse teste aqui, é um D6. E aí dependendo do resultado, algum evento abrupto vai acontecer. 2. O 2 é: o tempo está instável. Os personagens são enviados para um período no passado posterior ao cataclisma. Em termos práticos, os personagens voltam a um ponto anterior da aventura, mas com a consciência e os recursos pessoais que possuíam no momento do evento temporal. Então, quando vocês estão correndo, tentando fugir da imagem do cavalo amarelo e também da próprio homem que caiu na cratera e atacou vocês, de uma hora para outra, se veem novamente no ponto de início, de onde vocês estavam, naquela mesma região desértica com areia cinzenta, com as nuvens negras cobrindo o céu, sem qualquer vestígio de presença de vida vegetal. Vocês estão no mesmo local que vocês começaram. Como é que foi esse processo quando vocês descobriram que vocês voltaram pro ponto zero, do nada? Atena. Não. De novo. Merda. Porcaria. Voltamos pro nada de novo. Calma. O deserto é tudo igual. Às vezes não é. Eu vou olhar assim pra Miriam. A Miriam tá ali. Ela tá caladinha assim com vocês. Ela tava com os olhos fechados, né? Enquanto vocês estavam correndo pra não enxergar. Ela fala assim pra vocês: A gente já chegou, só que ela olha assim. Mas aqui não era o local que a gente tava? O deserto é engraçado, né? Ela tenta, assim, melhorar o clima. Eu acho que é. Ela baixa a cabeça assim, triste. Será que a gente nunca vai conseguir voltar? A gente vai. A gente só precisa andar mais um pouquinho. Bom, o lado bom é que como a gente voltou, é só a gente escolher outra direção. Não tem tantas direções assim. Só tem 4. Ela concorda assim, um pouquinho cansada. Ou a gente devia descansar, talvez. Eu tento encontrar pra gente um local seguro. Armo nossa barraca. É melhor a gente ficar por aqui. Vamos descansar, vocês têm razão. Amanhã vai ser um dia melhor. A gente vai encontrar sua irmã, Miriam, e nós vamos voltar pra casa. Nina. Só suspira assim. Provavelmente aquele up de energia do outro já acabou. Fala, é verdade. E ela se abriga na barraca e vê que ela vai dormir no que seria a barriga da Nina. Não sei se a menina teria realmente uma barriga Oxi. parecida com a barriga humana, mas... Colchão de ar. A Nina tem aquelas barrigas de verme. A criança é barrigudinha, né? Enfim, eu prometo pra ela que eu deixo ela nadar em mim um dia. Ela já dormindo, fala, vai ser muito legal. Começa a abrir a boca assim, com um bocejo. Vocês todas vão dormir ou uma pessoa vai ficar acordada? Como é que vai ficar? Eu vou tentar ficar acordada até eu não conseguir aguentar mais. Aí eu vou falando de coisas assim. E quando ela for nadar, ela não pode fazer xixi, não pode beber a água também. E ela já dormindo, né? Eu vou tentar ficar acordada também. O que der. Vamos lá, teste de vontade aí. 12. Vocês duas conseguem ficar acordados durante algum tempo. Só que a visão dela começa a ficar um pouquinho turva. Especialmente pra Nina, que
já não tá mais aguentando ficar acordado, por mais que ela seja um construto, né? Um golem. Precisa desativar em algum momento. Mas a Athena já consegue ficar desperta por algum tempo. Até que finalmente a Nina ela dorme, tu percebe isso, Athena, que a Nina dormiu. Já tá de noite, né? Já tá realmente de noite, o céu tá bem escuro no que dá pra ver de céu nesse universo onde as nuvens estão cobrindo ele todo. Aquela meiuca assim de céu que você pode ver, dá pra perceber que a luz do deserto tá bem menor, o vento tá mais forte, e aí tu percebe que já tá realmente de noite, estaria de madrugada. Pouco antes da tua visão começar a ficar mais turva e tu ficar com muito sono, tu percebe que já começa a chover, né? Tem que reforçar assim um pouquinho a tenda, mas aí tu tá sentindo que tu já vai dormir. Tu vai querer evitar dormir ou tu aceita que vai precisar descansar e vai se deitar também? Eu, primeiramente, vou tentar evitar, só que depois eu percebo que se eu tentar evitar, eu vou ficar mais cansada, do que eu precisaria estar. Então eu penso, não, já que tá chovendo, então eu vou descansar um pouco. Descansando naquele clima um pouquinho mais calmo e saudável do deserto, com a chuva batendo na tenda, o som do vento também batendo nela. Tu consegue achar um ponto de conforto dentro desse mini acampamento que vocês fizeram e finalmente tu consegue dormir. E por muito tempo, vocês duas, o processo de sono ele é um processo de desligamento e religamento. A vida estava tão repetitiva que vocês nem conseguiam imaginar outra coisa além da vida que vocês estavam vivendo. E paulatinamente vocês até tiveram uma dificuldade para sonhar, até finalmente não sonharem mais. Só que agora, já conseguindo entrar novamente nesse estado de sonolência, quando tu sai, né, desse mundo desperto, tu consegue novamente entrar no mundo dos sonhos. E tu consegue sonhar. Tu consegue entrar naquele estado de sono profundo e consegue sonhar. Com o que você sonha? Eu sonho com um local com grama verde, o céu azul, árvores e um pouco mais ao fundo, um lago. Eu descalça, vou caminhando pela grama verde, eu sinto aquela sensação que eu já até quase esqueci, que é pisar com os pés descalços no chão. Sigo até o lago, aquele lago que reflete o azul dos céus. Me sento na beirada e começo a agitar um pouco a água que tem ali no lago, enquanto observo e respiro fundo, sentindo aquele ar mais límpido. E é isso que eu sonho. Algo que eu já perdi há um bom tempo. E você, Nina, com o que você sonha? A Nina sonha que ela e a Athena estão numa casinha bem simples assim, ela só tem as referências de casas que ela já viu, né, que depois do impacto não são aquelas casas, mas pra ela aquilo seria um sonho, ter um lugarzinho, e ela sonha que a Athena tá fazendo um bolo de aniversário pra ela e coloca assim na mesa. E tem uma velhinha, assim, de 3 aninhos. Ela já tá pensando, assim, né? Quando ela for fazer aniversário. Ela tem essa cena, assim, das duas na cozinha. E aquece o coração dela, assim. É isso que ela quer. Ela quer achar um cantinho em que elas pudessem ficar juntas. O sono de vocês é interrompido pelo som de chicote, alguns cavalos relinchando do lado de fora, e vocês se sentem empurradas por alguém. Acorda, acorda, acorda. E quando vocês duas abrem os olhos, vocês veem que é a Miriam. A Miriam tá acordada, assim, com a expressão alegre. Ela, acorda, acorda. A gente não precisou. Eu disse que a gente ia estar junto. O quê? Hã? Como assim? Do lado de fora, vocês veem que tem um agrupamento gigantesco de pessoas. Essas pessoas elas estão com manto azul, elas estão com olhos azuis também, só que são olhos normais azuis, né? Não são aqueles olhos cintilantes de uma pessoa que consome muito ótrio. E no centro dessas pessoas, montado em um cavalo branco, vocês encontram um homem já bastante velho, com os cabelos grisalhos,
Ele tem também um olho azul com brilho severo, típico de uma pessoa que consome ótrio. Existem também algumas veias azuis pulsando por todo o corpo dele. E ele, quando olha, né, vocês estão olhando assim, ele da abertura da cabana. Ele fala assim, um tom severo até, um pouco esquisito e enigmático. Ainda é muito cedo para sonhar, crianças. Ainda temos muito a percorrer. Vocês não sabem se ele falou isso pra vocês ou se falou para as pessoas que estão ao redor. Mas a Miriam, ela balança assim vocês. Olha, eles vieram até mim. Eu acho que isso é um adeus, não é? Não, peraí. Ela tá coçando o olho assim, acabando de acordar. Peraí, são eles? Sim, são eles. Mas a minha irmã não tá lá, eu já olhei. Ah, tem certeza? Às vezes você não viu. Aí ela vai esticar o pescoço assim pra ver também. Como é que ela é? Ah, ela é magra, tem uns cabelos castanhos, tem os olhos negros. Pagra? É, bem magrinha. Pode Ah, fazer percepção. Eu também quero fazer, só que eu quero fazer percepção pra saber se eles se parecem de certa forma as mesmas pessoas que a gente viu anteriormente com os olhos negros. 15. Tu não acha? Ela não tá lá. 15. Sobre você, Atena, é interessante esse teu pensamento, porque sim, são as pessoas que vocês viram vagando. É como se a imagem que você tivesse visto, ela fosse uma imagem de algum ponto da vida dessas pessoas, que tu não tem certeza se é presente, passado ou futuro. Mas sim, elas têm as mesmas características faciais. A única diferença é que agora elas estão com o olho azul, normal, e aquelas pessoas que vocês viram, elas estavam com os olhos negros, né? E elas estavam também com uma diferença de mantos. Essas que estão na frente de você estão com o manto azul, enquanto que as que vocês viram anteriormente estavam com o manto branco. Eu olho pra Miriam. Miriam, eu falo tentando colocar ela pra trás de mim. Você não quer ficar com a gente procura sua irmã. Você mesmo disse que estava cansada de ir com eles. Mas ela olha assim. O homem que estava em cima do cavalo, ele desce. Você tem um papel muito importante para nós, Miriam. Venha. Ela olha assim. Eu acho que eu tenho que ir. Miriam, o que você quer? Você quer ir ou você quer ficar? O sujeito tá andando e se aproximando. Miriam, venha. Pere, você quer ir ou você quer ficar? O que você escolher eu vou aceitar. você pode ficar com a gente. A gente vai ter uma casinha um dia. E fazer aniversário. A gente pode fazer aniversário. Juntas. Não, se você quiser. Ele fica na entrada da cabana e grita: Miriam, venha! No grito dele, o olho dele fica mais brilhante e vocês sentem um arrepio, né? Esse sujeito aí, ele parece ser um sujeito que consome muito ótrio. Não no ponto daquele primeiro sujeito que vocês viram, que, enfim, consumiu tanto que até ele se tornou um morto-vivo, mas tá perto. Tu pergunta, né, o que ele quer. Pergunta o que é que a Miriam quer. Se ela quer ir ou se ela quer ficar com a gente. Ela abraça tu, mas só que ela fala assim, bem sincero: eu quero ficar com a minha irmã, eu não gosto deles. Então vamos encontrá-la. Eu coloco ela pra trás de mim e digo pra eles: ela fica com a gente, nós vamos procurar a irmã dela e vamos ficar juntas. Vocês podem seguir o caminho de vocês. Ele olha assim com um olhar julgador pra tu, um olhar mais julgador ainda pra Miriam. O que isso significa? Miriam, você sabe a sua missão. Venha. Não escute essas tolas. Pessoas que são desviadas do caminho precisam ser ignoradas. Ele estende a mão assim. Ela não quer ir com vocês. Ela quer a irmã dela, não vocês. Ela não quer ir com vocês. Vocês podem seguir o caminho de vocês, nós seguimos o nosso. O olho dele, né, fica com uma expressão de ódio. No final, tudo se repete. Tudo. Até mesmo a resistência. Até mesmo o fracasso. Até mesmo a estupidez. E ele se vira, sai assim, da frente de vocês. E vocês veem que as pessoas que estavam... Assim, são várias pessoas, né? Elas olham assim com um olhar de desafio pra vocês. E elas começam a gritar: venha, Miriam, venha! E elas estão tentando entrar agora na cabana. O que vocês fazem? Eu vou pra trás,
olho e falo pra Nina, Nina, buraco. E aponto pro lado, pro uma das laterais da barraca. Pra ela criar um buraco. A Nina, ela corre no meio da corrida, né? É aquele mesmo processo. Ela volta pra forma líquida, assim, e ela pula na direção da parede, como se ela fosse dar um mergulho, e no meio do ar, como água, ela gira, assim, meio que formando uma super broca de água, e vai tentando entrar pela parede. Ela vai amolecendo a terra, assim, girando e girando pra tentar abrir o caminho. Vai ganhando velocidade cada vez mais. O máximo que ela consegue pra tentar abrir uma passagem por ali. Atena, tu vai fazer alguma coisa a mais? Eu já vou catando meu isqueiro. Beleza, eles estão se aproximando, estão pra entrar na cabana. Ela conseguiu fazer o buraco. Tu vê assim, diz ela que ela consegue fazer o buraco sem problemas. Eu já empurro a Miriam pra seguir atrás de mim. E no momento em que ela passar pelo buraco, eu vou atirar fogo. Tá certo. Eu faço meu lança-chamas caseiro com meu isqueiro nas pessoas que estão tentando entrar na cabana. E assim que tudo começa a pegar fogo, eu já me corro pro buraco e puxo as meninas pra gente correr. Quando as chamas elas partem pra cima deles, assim, muitos deles têm os olhos queimados, que eles estavam caindo de cara pra dentro da cabana. E o fogo pega justamente no olho de muitos deles. Enquanto que os outros ficam tentando empurrar o outro pra entrar e também são atingidos pelas chamas. Vocês saem, né, daquele buraco que a Nina ela fez. Quando vocês saem, vocês percebem que tem algumas outras tantas pessoas atrás, só que elas parecem estar inertes assim. Vocês até conseguem ver o homem, né, andando, só que esse homem ele tá com um pedaço gigantesco de ótrio, ele tá comendo assim, vagarosamente, e de trás dele, e assim, no meio, né, dessas outras pessoas, vocês conseguem perceber o brilho de uma quantidade gigantesca de ótrio. E assim, é do tamanho dos cavalos que vocês estavam enxergando. O tamanho do cavalo é considerável, né? Isso daí é o tanto de ótrio que estava lá. Vocês conseguem perceber que isso daí é uma mina de ouro para vocês venderem futuramente, se vocês conseguissem. Mas agora a prioridade é o quê? É correr? Sebo nas canelas. Não sei se eu vou poder ajudar na corrida. Tipo assim, ela voltar à forma líquida e fazer uma correnteza assim abaixo delas e meio que levando as duas juntos. Se ganharia mais velocidade desse jeito. Tá de noite ainda, quando vocês acordaram, mas a escuridão da noite é iluminada só por um brilho azul, cintilante e forte, vindo justamente em parte, né, dessa carroça de átrio que esse culto tá carregando, e também do próprio homem que tá consumindo o átrio. Mas vocês estão fugindo. Como é que é esse processo de fuga? Bom, eu queria levar as duas pra garantir que até eu sei que ela conseguiria, mas principalmente a Miriam. A Nina tava correndo assim atrás delas. Ela se joga no chão assim e parte dela levanta como uma onda mesmo. E ela vai empurrando as duas pra frente o mais rápido que ela consegue, como uma onda mesmo. Ela vai tentando impulsionar a corrida delas dessa forma, assim, meio que vai arrastando elas pra frente. A Miriam tá sendo arrastada, tá sendo levada pela onda. Diante disso, vocês conseguem, assim, se distanciar muito do local onde estavam os membros da Ordem do Lírio. O sujeito ele vai tentar fazer um ataque à distância, vai tentar jogar uma coisa em vocês. Tenta jogar uma pedra em vocês. Vocês percebem que foi justamente o homem que estava em cima do cavalo branco. Uhum. Tenta acertar vocês com uma pedra, mas ele erra. Vocês podem decidir se vocês vão querer prosseguir na fuga. Se vocês tirarem outro sucesso na fuga, vocês conseguem já despistar eles. Ou se vocês querem ficar e contra-atacar eles de alguma forma. Tem como fugir e contra-atacar, tipo assim, eu sou uma água. Tu vai ter que fazer uma das ações. Ela pode fugir, eu posso tentar contra-atacar, já que não sei se ela tá me levando também. Uhum. Eu vou levar, então. 13. Passa ainda. A ação é bem sucedida, mas escolha um entre os seguintes. Vocês fazem muito barulho ou chamam atenção para si. Um novo conflito surge na sequência da sua ação. Você perde um objeto que tá carregando. Vou jogar um D3 aqui. 3.
você perde um objeto que está carregando. Eu posso já dar uma sei. sugestão? Qual é? A Miriam perdeu o colar dela. Aquele que indica onde é que tá o Otterio. É uma boa. O teste seria pra Nina. Nina, escreve aí, tu tá fugindo, mas no meio disso tu faz a Miriam perder o colar dela, sem querer. Ou querendo, né? Falei como é que foi. Foi sem querer. Ela tá na forma líquida, né? Mas o cara em cima do cavalo tentou arremessar uma pedra na direção delas. Ela meio que se assusta com aquilo. A forma dela se embaralha por um momento, assim. Ela perde aquele fluxo que ela tava como onda. E naquele momento em que ela perde o fluxo, ela sem querer gira a Nina de cabeça pra baixo e tenta voltar ela rapidamente, assim, pra posição que ela tava. E meio que nisso, quando ela ficou de cabeça pra baixo, o colar caiu do pescoço dela. E aí ela voltou a Nina pra posição original, né? E continuou tentando correr, assim, levando elas. Atena, tua atuação. A minha ação é tentar contra-atacar aqueles caras. Vai lá. Eu vou tentar jogar a pedra de volta. Jogou em mim, vou jogar nele. Todos. Tu acerta. Eu jogo aquela pedra que eu encontrei ao chão naquele sujeito que tá em cima do cavalo, só pra mostrar pra ele que ele parado não conseguiu nos acertar. Eu em movimento vou conseguir acertar nele. Tu é muito forte. Tu mira justamente no sujeito que fez aquela tortura mental contra a Miriam. Tu acerta e joga uma pedra que mais certeira nele. O impacto é tão forte na pedra que quando bate nele ele cai no chão. Ele tava consumindo o Ótrio, né? Então o Ótrio cai. Tu só vê ele tentando se levantar ainda. O sangue que tá saindo dele, né? Um sangue azul também. E ele assim com ódio pra vocês, enquanto que a Nina tira vocês do encalço deles e vocês conseguem ficar em um local seguro. Depois que vocês conseguem sair da mira da ordem, o que vocês vão fazer? Eu vou tentar levar a gente, ou melhor, vou pedir pra Nina levar a gente por um lugar mais distante que ela conseguir. E assim que eu ver que a gente tá bem, bem distante, em torno de não sei quanto é que ela aguenta, mas eu diria que 1 hora da onde a gente estava, eu vou pedir pra ela parar. A Nina foi até realmente, né, a Atena falar pra ela parar. E aí, quando ela fala pra parar, ela já tava exausta, assim. Ela meio que, poxa, desmancha e vai rolando em forma de garotinha de novo na areia e deixa vocês caírem. Meio de qualquer jeito. Quando ela levanta a cabeça, assim, as trancinhas dela já se desfizeram. Ela tá com o cabelo cacheado, assim, todo atrapalhado. E cheia de areia e vai sacudindo, assim, sacudindo o cabelo pra sair a areia. Ah, que bom, a gente fugiu. Nós conseguimos. Você conseguiu me aproximar dela, tirou um pequeno pedaço de ótrio que eu tinha repartido anteriormente e deu pra ela. É o último. Tu vai dar mesmo? Eu vou dar. Beleza. Assim, tu vê esse ato, né? Assim, mesmo que ela tenha. No começo, ela decidiu salvar a Miriam dando a parte do Ótrio, que já era pouco, e agora ela tá dando a última parte pra tu se alimentar e conseguir se recuperar. Ah, não, não precisa. Você deve estar cansada também. Você é mais importante. Continue indicando pra ela um pedaço de ótrio. Ela cruza os bracinhos assim e vira a cabeça, bate o pé. Não vou aceitar, não. Pode guardar. Eu vou pegar ela nos braços. Eu não quero. Tá bom. Eu não vou te dar agora. Ela coloca esse pedaço no bolso da Nina. Mas eu vou te levar nos braços. Você tá bem cansada. Eu não sou um bebê. E coloco ela nas minhas costas mesmo em meio a reclamações. A Miriam, ela tá assim, dá um sorrisinho, né, pra vocês fazerem essa interação. Mas depois ela olha assim, muito triste, e ela pensa assim, em voz alta: por que a minha irmã não tava lá? Ela disse que ia brincar comigo e eu acabei me separando dela. Será que ela me abandonou? Ela olha assim pra vocês. Eu acho mais provável que ela esteja te procurando assim como você está procurando por ela. Não creio que ela vai te abandonar. Ela devia te amar demais. Te amava tanto que tentou te levar pra longe
desses malucos. É verdade, ela deve estar só perdida. A gente tá perdido. Quer dizer, não tá. A gente não tá. Mas é fácil se perder. Ela baixa a cabeça assim, triste, e caminha assim pra perto de vocês. Ah, calma, a gente vai achar ela. Eu vou mexendo o corpinho assim pra descer das costas. Tá tendo. Peraí, você quer brincar? A gente pode brincar de. Eu não sei. Do que você gosta? Ela. Eu vou tentar descer. Deixa ela descer. Eu não deixo. Eu quero brincar. Você vai ficar aí e descansar. Você tá muito cansada. Recupere suas energias, que eu prometo que deixo você e a Miriam brincando durante um dia todo, sem reclamar. Tá bom. A Miriam te dá uma lição de moral. Você se esforçou muito, então fique quieta. Ela fica apontando o dedo pra tu, como se fosse uma ordem. Ficou sem graça. Assim, no fundinho, ela tá adorando esse momento ali. Então ela, né, encosta a cabecinha assim nas costas da Athena. E finge que tá achando ruim, mas ela tá adorando também. Depois, o que vocês vão fazer agora? A gente, pelo menos eu, vou tentar guiar a gente para um local onde a gente possa descansar. Ou melhor, um local onde a gente possa se alocar. Tentar encontrar alguma caverna ou algo parecido pra gente se recuperar e continuando, claro, tentando ver vestígios de passos, caso a gente encontre aleatoriamente a irmã da Miriam. Depois de ter, então, tido essa interação, vocês seguem pelo caminho de vocês, pelo grande deserto, tentando buscar abrigo e também tentando encontrar onde quer que esteja o paradeiro da irmã da Miriam. E aquela coisa, os dias que vocês estavam tendo até aqui, eles eram repetitivos. E de certo modo eles ainda são. O processo de encontrar um esconderijo, o processo de encontrar pistas, ele se delonga por dias, ele se delonga por horas, por dias, semanas, meses, talvez até anos. E vocês nunca, nunca, nunca conseguem sair da monotonia do deserto. Nunca conseguem sair da vida cinzenta que existe nessa terra cinzenta. Sempre buscando uma saída, mas nunca saindo desse labirinto. A Miriam cresce com vocês ao longo desse tempo, na esperança e na expectativa de encontrar a sua irmã, mas isso nunca acontece. E saindo um pouco da peregrinação eterna de vocês, desse mundo em prol da sobrevivência, em prol de respostas e de uma saída, voltando agora para o comboio da Ordem do Lírio da Vida, o sujeito, o homem, ele se levanta, ele caminha até os seguidores dele, ele olha assim para todo o deserto vazio, ele olha para os céus dominados por aquelas nuvens negras, e ele anda junto com esses seguidores e pega o colar da Miriam, que foi deixado. Ele olha assim para o colar, fecha assim a mão forte. O lírio da vida sempre te seguirá, Miriam. Do seu sangue e da sua carne comeremos, para alcançar a vida eterna, assim como fizemos com a sua irmã. Para fechar, só ressaltar que essa história ela não tem a pretensão de ser uma história canônica dentro do mundo. Provavelmente vou sempre repetir isso. Quando o material oficial sair, deve ter mais detalhes sobre o mundo, mais coisas sobre o que o cenário de Ashes of Tomorrow oferece, né, e pode oferecer. Que foi mais uma tentativa de aproveitar uma historinha pequena que pode acontecer dentro desse cenário. E, enfim, essa foi a história que contamos para vocês. Se sentiu interessado por esse universo, pela mecânica, se você teve ideias para explorar outros aspectos da aventura, você pode adquirir material. Se você é produtor de conteúdo de RPG, você também pode mandar e-mail para a Taverna Online, para New Order, para eles enviarem o material, o jogo rápido. Eles podem enviar o jogo rápido para você também jogar com os seus jogadores, ou você jogar mesmo para tentar curtir um pouquinho esse cenário. Como eu disse, mais coisas devem ser anunciadas ao longo das próximas semanas antes do financiamento coletivo. E agora despedidas, comentários sobre a mesa e, enfim, jabares que vocês possam ter. Gostei muito.
O Diego arrasa como sempre nas histórias, sempre deixa a gente aflito, com medo. Nossa, eu gostei muito do cenário, tô ansiosa pra lançarem, né, a versão final. Eu gostei muito dos semblantes, tanto que eu só decidi com qual que eu ia jogar menos de 1 hora antes da gente de fato começar a jogar. Porque eu tava muito indecisa, todos eram muito legais, dava vontade de jogar com todos. Assim, a Thalita já tinha escolhido um, aí eu falei, ai que bom, menos um pra eu ter que pensar. Mas foi bem divertido, o cenário é bem legal. Muito bom apoiar, né, os criadores brasileiros como nós. Não tenho mais jabás pro final, só apreciação e ansiedade pra lançarem o material completo. Eu realmente gostei da história, o cenário é bem interessante. A história em si do sistema chama bem atenção. E realmente, com a narração do Diego, com a história criada pelo Diego, aí sim você cria mais um apego àquilo, aquele universo que está sendo agora construído. Eu realmente estou curiosa para ver como vai ficar o sistema em si quando tudo tiver completo. Eu realmente me interessei, eu vou atrás depois. Jabares realmente não tem muito. O que eu posso dizer é que futuramente a Quagmire vai ter mais um projeto em si, não envolvendo somente RPGs, mas também outros tipos de mídia. E isso realmente é bem, bem legal. E eu espero que vocês gostem e acompanhem a gente também no futuro pelo YouTube. É isso, gente. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, gente! Tchau!